através do teu sacrifício, fôssemos feito justiça, Pai. E nós estamos aqui diante de Ti hoje como justificados, como alguém que teve seus pecados pagos e redimidos. O Senhor, Pai, nos redimiu da maldição da lei. O Senhor nos transportou do império das trevas, Senhor, e nos trouxe para o reino do Teu Filho amado. Pai, e por isso nós somos gratos. Nós cultuamos a Ti, Pai, porque o Senhor é o único digno e merecedor. Pai, nós cremos na Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, Pai. A Tua palavra, Pai, que é mais cortante e penetrante do que a espada, e pode, Pai, dividir pensamentos e intenções. Que o Senhor, Pai, possa, através da Tua palavra, falar conosco essa noite. Que cada mente e coração seja como uma boa terra, para receber a semente da Tua palavra, e, Pai, botar em prática, Senhor, e ver frutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Você está com expectativa? Amém. Sabe, querido Deus, quando eu estudava essa mensagem, Deus falou profundamente comigo. Amém? Rapaz, o culto dos meninos lá está pegando fogo, viu? Meu Deus, aqui eu estou com uma responsabilidade grande aqui, porque, olha, tá glória. Mas vamos se concentrar aqui, amém? Em breve todo o tratamento acústico vai nos ajudar para eles terem o culto dele lá, a gente ter o da gente aqui, a gente, né? Mas glória a Deus, vou me concentrar, que eu mesmo, eu sou o primeiro a ter que me esforçar bastante com isso aí. Qualquer coisa tu me ajuda, viu, Eliette? Tu vai lá ver lá o que é que está acontecendo. Aleluia. Mas, gente, a mensagem que Deus colocou no meu coração para essa noite é sobre identidade. Diga, identidade. Sabe, queridos, quando nós olhamos as Escrituras e nós estudamos a palavra de Deus, nós vimos e podemos perceber que o que acontece, o que Deus fez através de Jesus, foi de fato nos trazer uma nova e preciosa identidade. Na verdade, Ele veio nos devolver a nossa identidade, né? A gente vê contextos na Bíblia onde o profeta, ele fala assim: pode um etíope mudar a cor da sua pele? Pode um leopardo mudar as suas pintas? Não, por quê? Porque é uma questão de DNA, uma questão dele ser daquela forma. Um leopardo, ele é pintado. Um etíope, ele tem a pele escura. Então ele não vai poder fazer isso porque é uma questão de identidade. Aquilo traz a identidade dele. Você está aqui? Aí a Bíblia diz: então da mesma forma, vocês não tem como, não teria como o homem ser bom, sendo que ele criou uma identidade de ser mal. O pecado contaminou o homem e o pecado fez com que o homem perdesse a sua identidade em Deus, perdesse a sua capacidade de ser bom. Você está aqui? Mas Jesus Cristo, querido, Ele veio para nos devolver nossa verdadeira identidade. Ele morreu numa cruz, Ele veio à terra para provar que dá para ser bom, que dá para ser segundo a vontade de Deus nessa terra. Amém? Então, identidade na visão bíblica, ela é muito mais poderosa do que a gente pensa. Para nós, né, na nossa cultura brasileira, identidade é aquele papelzinho que você anda com sua foto, que carrega seu nome, seu RG, né? Mas deixa eu dizer, querido, identidade para Deus é muito mais profundo do que o teu nome. Identidade que você tem em Deus é muito mais profundo do que a tua parentela, a casa que você nasceu, sabe? O nome ou a falta do nome que você tem, não é o seu nome que define quem você é em Deus. Aleluia. Você está aqui? Então, se não é seu nome que define quem você é em Deus, seria muito bom você descobrir, sair daqui hoje convicto quem você é em Deus, convicto da sua verdadeira identidade, amém? E essa é a mensagem de hoje. E na cultura judaica, querido, a qual Jesus, Ele nasceu, identidade, ela tem um sentido muito profundo e forte. Não é à toa que Jesus, quando a gente lê a palavra, uma das formas de você chamar Jesus é filho de Davi, sim ou não? Quem aqui já leu a Bíblia? Quando alguém fala filho de Davi, está se referindo a quem?
Por quê? Porque na cultura judaica, reconhecer a paternidade, reconhecer a genealogia, tratava-se sobre a identidade daquela pessoa. Você está aqui? Mas essa genealogia, essa identidade a qual era tratado, era demonstrado, é demonstrado nas Escrituras, apesar de, quando se trata de Jesus, estar falando também da sua genealogia natural, reflete muito a responsabilidade, o peso e a liderança que Jesus carrega. A nossa identidade, querido, quando nós descobrimos a nossa identidade, nós, de fato, entendemos o que carregamos. Então é por isso que Deus ele se importa tanto em você saber quem você é. Eu digo que tem 2 dias mais importantes na vida de um ser humano. É o dia que ele nasce, e o segundo dia mais importante é quando ele descobre para o que nasceu. Sabe, querido, eu declaro que você vai sair daqui essa noite convicto daquilo que você é em Deus, para o que você nasceu em Deus. Sabe, é vontade de Deus que você saiba o motivo pelo qual você está aqui. Deixa eu dizer logo no começo da ministração, você não está aqui por engano, você não nasceu por engano. Pastor, é porque aconteceu uma situação e minha mãe engravidou e eu nasci. Não, querido, não foi por acaso que você nasceu. Você não existe por acaso. Você não está no culto dessa noite por acaso. Aleluia. Você está aqui porque Deus planejou você. Ele planejou que você estivesse aqui. Aleluia. Em Mateus, no capítulo de número 1, querido, a Bíblia leva tão sério a genealogia e a identidade, que em Mateus, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, a Bíblia faz questão de falar da genealogia de Jesus. Ela faz questão de trazer a árvore genealógica de Jesus, falar o parentesco de Jesus, até chegar em Jesus. E isso é muito interessante, depois você vai ler, eu não vou ler para a gente não se demorar nisso. Mas quando nós vemos a genealogia de Jesus, nós vemos que tem pessoas que nem deveriam estar lá se fosse pela lógica humana. Mas eu vou falar disso daqui a pouco com você. Queridos, quando alguém chama Jesus de filho de Davi, ele não está dizendo só um nome. Ele está dizendo, quando Jesus escutava filho de Davi, ele lembrava, eu sou herdeiro, eu tenho o poder, em mim está a solução. Você está aqui? Jesus, ele era convocado na sua identidade. Ele sabia, quando ele era chamado de filho de Davi, ele sabia que ele era a aliança de Deus com a terra, a resposta de Deus para o pecado. A Bíblia fala que João diz, olha, eu estou batizando vocês, mas após mim vai vir aquele que tira o pecado do mundo. Sabe, Jesus, querido, ele não veio para lavar a tua vida, ele não veio para te estimular psicologicamente, ele não veio para ser teu psicólogo, ele veio para mudar a tua história. Às vezes vimos para um culto como esse, esperando que vamos receber uma palavra de alta ajuda, irmãos. Sabe, e alta ajuda, o povo já estava cheio. Temos muitos psicólogos e nada de mal com isso. Eu louvo a Deus pela psiquiatria, pela psicologia, pela essa área que estuda e ajuda. Eu mesmo sou adepto a isso, querido. Mas deixa eu dizer, em Jesus, Ele não veio te trazer uma ajuda normal. Ele não veio te trazer uma ajuda, uma alta ajuda. Ele veio trazer uma ajuda do alto. Ele desceu dos céus. Ele veio em uma manjedoura. Tem uma mensagem que está no meu coração, sabe, querido? Jesus veio numa manjedoura, mas ele não disse que manjava. Ele sendo o maior de todos, ele veio por baixo e não por cima. Uma das coisas que você precisa entender é que para ser grande você não precisa chegar por cima. Você tem que ter humildade de descer e crescer nos padrões de Deus. Não importa se você é juiz, promotor, delegado, advogado, rico ou pobre, você em Deus precisa se diminuir para que através dele você cresça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em Mateus, vamos abrir a Bíblia, no capítulo de número 20.
verso de número 29. Aleluia. A Bíblia diz: ao saírem de Jericó, verso de número 29, eu estou lendo na NVI, a Bíblia diz: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguia a Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Aleluia. Sabe, querido, esse texto ele é muito profundo no sentido de identidade. Por quê? Enquanto a multidão que enxergava com os olhos naturais via um homem passando, e essa multidão apertava um homem que estava passando, como a Bíblia diz, uma grande multidão seguia, aqueles homens que estavam naturalmente cegos, viam a identidade de Jesus. Sabe, querida, as pessoas queriam tocar em Jesus, as pessoas queriam o milagre de Jesus, mas os dois que receberam a visão e aquilo que esperavam, não foi o que estavam procurando naturalmente, foi os que reconheceram a inteireza da identidade de Cristo. Sabe, querido, Cristo parou. Ele parou quando alguém reconheceu a sua identidade. Quando alguém reconheceu o poder que ele tinha, não simplesmente queria o que ele tinha, mas reconheceu quem ele era. Jesus, filho de Davi. Aleluia. A multidão dizia, irmãos, ali vai alguém importante. Os cegos disseram, ali vai o filho de Davi. Aleluia. Porque uma coisa, irmãos, é estar perto da presença. Outra coisa é reconhecer a natureza daquela presença. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus se manifesta onde é desejado, onde ele é reconhecido. Sabe, querido, tem pessoas que vêm para um lugar como esse e trata como uma palestra, trata como uma banda tocando, trata como um lugar comum e sai do mesmo jeito. Porque o que define o que você vai receber não é quem pode entregar, é a consideração que você tem pelo que ele é. Esse lugar que era um galpão há meses atrás, já não é mais só um galpão. Para alguns aqui pode ser só um palco, com bloco concreto, querido, mas para quem serve ao Senhor e reconhece quem Ele é, muito mais do que isso. Esse não é um lugar de apresentação, esse é um lugar de identidade. E para subir aqui é preciso saber quem é em Cristo. Aleluia. Eles não disseram, Jesus ajuda a gente. Eles disseram, Jesus, filho de Davi, tu sabe quem tu és. É por isso que nós clamamos. Sabe, querido, eu clamo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. Não é pelo que eu quero ser, é porque eu sei quem Ele é e eu sei quem sou nele. É por isso que você deve servir e buscar. Você não deve vir cultuar a Deus simplesmente por querer. Não, vou sair de casa hoje, estou a fim de ir para a igreja. Você não vai receber nada. Era muito melhor que você ficasse em casa assistindo uma série, querido. Mas se você decidiu vir aqui, reconheça que a presença dele se faz aqui. A Bíblia diz, onde 2 ou mais estiver reunidos, o Senhor se fará presente. O Senhor está aqui, querido. Você não precisa ir voltar para a sua casa essa noite da mesma maneira que você chegou aqui.
não importa quantos traumas, quantas dificuldades e o que você passou até estar aqui essa noite, querido. Eu conheço um Deus que muda histórias, revela as identidades. Você não é o que você viveu, você não é o abandono que você passou, você não é a traição que você passou, você é quem diz que você é. Jesus diz que você é filho. Quem Ele diz que você é. Aleluia. Você não deve sair daqui só motivado, querido, você deve sair daqui transformado. Você deve sair daqui convicto. Aleluia. Sabe, querido, a multidão, enquanto aqueles homens diziam Jesus, filho de Davi, dizia cala-te. Sempre que alguém começa a discernir identidade espiritual, surgem vozes dizendo, para que tudo isso? Agora virou beato de igreja, foi? E agora é tudo igreja, agora tudo é servir a Deus, é? Sabe, irmão, eu não tenho muita lembrança de pessoas me dizendo que quando estava no mundo, bebendo, farrando, indo para carnaval, tinha muitas pessoas ao seu redor dizendo, para que tudo isso? Sabe por quê, irmão? Porque cada um faz da sua vida o que quiser. E se eu decidir entregar minha vida a Deus, eu farei isso. Isso não é importante, não importa o que minha mãe, meu pai, meus amigos falem. Eu tenho convicção de quem Ele é e quem eu sou nele. Você não precisa da aprovação de pessoas, querido. Você precisa saber quem você é e o que Ele espera de você. Enquanto você depender de aprovação, é porque você não sabe quem você é. Aleluia. Eles podiam dizer, aquela multidão podia achar que aqueles cegos estavam exagerados. Para que isso? Você não precisa disso. Mas eles gritavam, a Bíblia diz o quê? Ainda mais alto. A multidão dizia, calem-se. E a Bíblia diz que eles gritavam ainda mais alto. Aleluia. O diabo vai querer calar a tua voz, o teu ministério, o teu chamado, querido. E quando ele fizer isso, você precisa se posicionar com ainda mais ferocidade. Você precisa levantar a cabeça e dizer, eu sei quem Ele é. Aleluia. Quando alguém, irmãos, tem revelação da identidade, não se submete facilmente à opinião da multidão. Quando nós conhecemos quem somos, nós não se submetemos à opinião da multidão. Faz muito tempo, irmão, que eu deixei de pregar aquilo que o povo queria ouvir. Chegou um tempo que eu até tentei. Você está aqui? Mas tem uma oração que eu aprendi a fazer. O Senhor quer que eu fale o quê? E às vezes eu digo, mas tem gente que vai achar ruim, pai. Como é que vai ser isso? Ele diz, deixa que com ele eu trato. Com você só tem que me obedecer. Sabe, querido, você não deve se importar com o que vão pensar se você estiver de acordo com o que Deus mandou você viver. Isso é uma questão de identidade, de convicção. O que Deus te chamou para fazer e ser. Isso faz parte de quem Ele te gerou. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, não é a sua mãe e o seu pai, não é o que você viveu que define a vontade dEle na sua vida. A vontade dEle na sua vida você só vai conhecer através de Cristo. Aleluia. Tem pessoas que dizem, eu sou tímido. Eu sou tímido porque eu não fui criado assim, pastor. Eu não fui criado para ser, sabe? Eu fui criado assim, pastor. Isolado. Eu fui criado, sabe? Sem poder falar. E por isso que eu sou tímido. Deixa eu dizer, irmão. Você deveria se apegar na palavra que Deus diz. Que Deus Ele te deu de espírito de ousadia, não de medo. Uma coisa é o que o teu pai e tua mãe te criou para ser. Uma coisa é o que Deus te gerou antes do ventre da tua mãe. Isso é sobre identidade. É sobre quem você é nele. E Ele não morreu para você ser o mesmo. Ele morreu para você viver a vontade dEle nessa terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele dizia, a vida que eu vou viver agora, não vivo mais na minha carne, mas vivo no poder dEle. Aleluia.
Sabe, querido, eu sempre digo à minha esposa, glória a Deus por Jesus na minha vida. Porque se fosse para me fazer aqui, nessa situação, o que o Alisson natural fazia, misericórdia. Muitas vezes eu falei para os pastores que me levantaram, antes, quando eles diziam, você é pastor, você vai, né, você tem ministério. Eu dizia, está repreendido, o senhor está louco. Se o senhor fizer isso, o senhor bota uma igreja abaixo. E o pastor Sérgio um dia falou para mim assim, eu disse, pastor Sérgio, Deus não vai querer que eu, lidere uma igreja não. Eu estava no escritório dele, vendo umas fotos de como começou essa igreja, e aí ele dizendo, cara, você tem um chamado para liderar, para pastorear. E eu disse, pastor, só se Deus for doido. Aí eu expliquei, eu disse, porque eu sou muito, pastor, eu sou muito explosivo, eu sou muito assim, sabe, meu negócio, eu não tenho paciência que vocês têm com as pessoas não. Minha vontade logo, vocês ficam orando pela pessoa, vai visitar, minha vontade logo é dar uma manzada no pé da orelha. Aí ele disse assim, mas Deus está precisando de gente assim. Eu escutei isso do pastor Sérgio, minha esposa viu. Ele disse, Deus está precisando de pessoas assim, Waz. E Ele vai moldar você para que você não perca essa identidade, mas você utilize ela em favor do reino. Sabe por quê, irmão? Paulo matava crente. Quando ele foi conquistado pelo Espírito Santo, que o Senhor apareceu por ele, ele foi renovado, restaurado. Ele continuou um homem feroz como ele era, mas agora ele não matava mais pessoas, ele matava as obras do diabo na vida de pessoas. Eu continuo mesmo ignorante e explosivo de sempre, irmãos, mas é para explodir as obras do diabo. Aleluia. Deus precisa de pessoas que têm sangue nos olhos, irmão. Que não se intimida diante de pessoas e de coisas e de circunstâncias. Aleluia. Sabe, irmão, a multidão não conseguiu obter muita coisa de Jesus. A multidão que apertava e arrodeava Jesus não conseguiu muita coisa. Mas aqueles homens, quando dizia Jesus, filho de Davi, eles estavam honrando quem Jesus era. E a honra parou Jesus. Aleluia. Imediatamente, a Bíblia fala que eles recuperaram a visão e o seguiram. Eles não só ficaram curados, irmãos. Eles mudaram de rota. Aqueles homens estavam à beira do caminho, eles viviam à beira da estrada. Você está aqui? As pessoas passavam e eles pediam esmola. As pessoas passavam e eles pediam ajuda. Mas no dia que Jesus passou, irmão, Jesus não só recuperou e deu cura para eles. Jesus fez eles sair da beira da estrada e começaram a andar um caminho. Porque quando você identifica e reconhece a identidade de quem Jesus é, você começa a reconhecer a sua. A minha identidade não permite mais que eu continue onde eu estava. Eu agora preciso seguir o caminho. Eu não creio em um evangelho, irmãos, que nos alcança e nos deixa no mesmo lugar onde nós estávamos. Eu não creio em um evangelho que entra dentro de uma casa, de uma família destruída, e continua a família destruída, o casamento fracassado, os filhos do mesmo jeito. A palavra que eu creio, irmão, ele tira você daquele lugar de petição e faz com que você se torne alguém que seja resposta. Aleluia. Começou a seguir Jesus. Aleluia. Antes, sentados à beira do caminho, dependentes, limitados, depois, vendo em movimento e seguindo Jesus. Aleluia. Quando nós reconhecemos em quem Cristo é, irmão, nossa identidade, ela passa a ser restaurada nele. A sua identidade não está ligada a uma pessoa, está ligada a Jesus. Aleluia. Na pessoa de Jesus. Agora, eles falam Jesus, filho de Davi. Agora vamos olhar um pouco para Davi. Quando Samuel chega na casa de Davi, Davi estava na casa?
O pai de Davi apresentou Davi a Samuel. Para quem não entende o que eu estou falando, Davi foi um rei de Israel. E ele foi ungido rei por um profeta Samuel. E quando Deus falou com Samuel, Deus manda Samuel ir para a casa de Jessé, que um dos filhos de Jessé seria o rei. Mas quando Samuel chega na casa de Jessé, os filhos de Jessé estavam lá, prontos para serem escolhidos por Samuel como rei de Israel. Mas quem não estava lá? Davi. Davi estava onde? De trás das malhadas. Davi, irmãos, se você for olhar, até mesmo como os irmãos tratam ele, os próprios irmãos dele tratam ele, ele era tratado como um bastardo. Você está aqui? Ele era tratado como ninguém, ele cuidava das ovelhas. A gente vê uma certa consideração do pai, porém, irmãos, quando nós vemos que Davi chega na guerra, os irmãos fazem chacota dele. Tu vai lutar com um gigante? Toma vergonha, menino, toma teu lugar, vai se olhar no espelho, vai cuidar das ovelhas. Quem deixou as ovelhas lá? Sozinha? Vai tomar conta das tuas responsabilidades? Davi ouviu essas coisas. Sabe, querido, mas quando o profeta olhou para aqueles homens, Deus disse a ele: olha, não é nenhum desses. E aí ele diz: tem mais algum? Aí o pai: rapaz, tem um ali. Mas não acredito que seja ele não, em outras palavras, porque fez nem questão dele estar lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, pode até teu pai, tua mãe não acreditar em você, isso não muda nada de quem você é em Deus. Eu não tive pai, não tive mãe, ei irmão, não muda nada. Porque quem você é nele não depende, irmão. Se você foi reconhecido, se você foi exaltado na sua casa, Deus, Ele muda a história. Por quê? Porque você tem uma identidade nele. E o que Davi vivia de trás das malhadas, irmão, não era sobre o que o pai e os irmãos dele passavam para ele, não era sobre o que o sangue passava para ele, é sobre quem ele era em Deus. Ele era um adorador. Você lê tantos salmos de Davi, a maioria desses salmos escritos antes dele ser ungido rei. Sabe por quê, irmão? Posição não revela identidade. A identidade, ela existe antes da posição. Por quê? Porque senão, se ela viesse, se quem você é em Deus, ela viesse com o título, você viria perdendo e ganhando identidade. Porque títulos vêm e vão, mas quem eu sou em Cristo é antes mesmo de eu nascer. Eu não preciso do título de evangelista para evangelizar. Eu não preciso do título de pregador para pregar. Eu não preciso do título de levita para poder cantar ao Senhor e louvar ao Senhor. Eu preciso fazer isso porque eu sou nele. E o que eu sou nele, irmão, vai me levar para onde ele quer. A falta de identidade, ela traz as pessoas para dois extremos. O primeiro extremo é: eu sei tanto quem eu sou, que eu não dependo de títulos, portanto eu não quero posições e títulos. Covarde. Por quê? Porque títulos também traz responsabilidades. Então tem pessoas que querem fazer dizendo que são, mas quando a posição vem, não assume a responsabilidade. Você está aqui? Todo mundo quer ser pai, né? Os homens assim, tem muita gente que quer ser pai. Mas quando acha que ser pai é botar comida na mesa, é prover o dinheiro. Não, irmão, ser pai carrega muito mais responsabilidade. É um título que você ganha. Sou pai, uau. Agora você vai ter que moldar caráter, ser responsável com a psicologia do filho, com tudo mais. Você está aqui? Aleluia.
Em 1 Samuel 16, onde a gente vê isso, a Bíblia diz: Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo. Mas esse mais, irmão, é um mais assim, ele está ocupado. Ele não tem tempo para isso não. Mas ele está cuidando das ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem identidade e está muito ocupado para fazer o que Deus está pedindo para fazer, irmão, não sabe quem é em Cristo. Sabe por quê? Porque Deus não chama desocupado. Ah, pastor, é porque eu estou muito ocupado. Aí assim, eu não tenho como viver quem Deus disse que eu sou e o que eu devo fazer. Porque eu estou muito ocupado. Parabéns, Deus não chama desocupado. Davi, de todos os irmãos, era o único que estava trabalhando. Aí Deus vira, tinha lá, meu filho, os guerreiros, os caras bonitos, a Bíblia diz. Samuel bateu o olho e disse: deve ser esse. Oxê, tem cara de rei, tem jeito de rei. Me ajuda ali. Foi lá? Glória a Deus. Mas não baixa o fogo não, deixa ele. Glória a Deus. Você está aqui, irmãos? É sobre identidade. Davi, ele foi revelado. Identidade não depende de quem te apresenta, depende de quem te escolhe. Sabe, eu vejo isso no Velho e no Novo Testamento. Eu vejo que quando Jesus, sabe quem era Paulo, irmão? Um assassino de crente, um cara odiado pelos cristãos, que perseguia, justo, não era injusto não. A reputação que ele tinha, ele mesmo que tinha cavado. Mas quem apareceu para ele? Jesus. Aí Jesus chama ele para ser o quê? Apóstolo. Irmãos, Paulo, ele não pergunta aos outros apóstolos quem ele é em Deus, não. Ele fala: eu, Paulo, apóstolo aos gentios. Ele sabe quem ele é em Deus. Ele sabe para o que Deus chamou ele. Você está aqui? Agora, o fato dele saber que ele era em Deus, não trouxe soberba a ele. Pelo contrário, trouxe humildade. E mesmo Paulo tendo um encontro genuíno com Jesus, Paulo se colocou à disposição do treinamento dos apóstolos. Ele foi junto com Barnabé, até que um dia Deus falou para os apóstolos: agora separa-me a Paulo e a Barnabé para o ministério que eu os chamei. Quem chamou? Jesus. Quem chamou não foi Pedro, quem chamou não foi Tiago, quem chamou foi Jesus. Você tem que ter convicção, irmão, não é o que o pastor te chamou, é no que Jesus te chamou. Quando você tem convicção no que Jesus te chamou para fazer, você vai se comportar como tal. Porque Davi derrubou os gigantes antes de ter a coroa na cabeça, mas ele já tinha unção, ele já sabia a capacidade que ele tinha em Deus. E não foi o rei que reconheceu ele rei, o povo reconheceu ele rei. Irmão, quando você é algo, você não precisa ficar dizendo: eu sou o rei. Davi não ficou: eu sou o rei, eu sou o ungido. Não, irmão, Davi simplesmente se comportou como quem era. E as pessoas disseram: esse é o nosso rei. Ah, porque eu tenho uma unção, eu não sei porque as pessoas não reconhecem. Em vez de você ficar dizendo que tem unção, porque você não vive ela. Em vez de ficar dizendo que é pastor, por que você não pastoreia? Se você é ministro, por que você não vai pregar nas praças? Por que você não entra dentro das escolas? Aleluia. Se você é uma pessoa de oração, por que você precisa de um departamento para você chegar uma hora antes e começar a orar? Mas se tiver um departamento e uma escala, você vem. Não, quem é, não depende de títulos. Os títulos vêm para embasar e potencializar aquilo que você já é. Mas ele traz responsabilidades. E a Bíblia diz: quem é fiel no pouco é colocado
no muito. Ah, eu fui fiel no pouco, mas eu não quero muito não, pastor. Não tem como, querido. Não é opção sua. Se você for fiel no pouco, Ele é que te coloca no muito. E esse Ele é quem abre porta que ninguém fecha e fecha porta que ninguém abre. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, nós vemos na genealogia de Jesus, assim como Davi, pessoas até antes de Davi, improváveis. Nós vemos Raabe, irmãos. Você sabe quem é Raabe? Raabe era uma prostituta. Raabe era uma prostituta e está na árvore genealógica de Jesus. Quando a Bíblia vai falar dos antepassados de Jesus, a Bíblia cita Raabe. Uma prostituta que morava sobre os muros de Jericó. Você está aqui? Quem é que daria algum valor a Raabe? Quem diria que Raabe seria alguma coisa? Uma mulher marcada pelo passado, sem honra nenhuma, socialmente falando, sem identidade reconhecida pelas pessoas. Mas essa mulher entrou na linhagem de Jesus. Aleluia. Por quê, irmão? Porque o que você vai ser em Deus não depende, irmão, do teu passado. Depende de quem te encontrou no presente. Se o Senhor apareceu para você, você tem a oportunidade hoje de dizer: eu quero viver na integridade, na inteireza, tudo que Ele me criou para ser. Isso não depende do teu passado. Pastor, às vezes eu quero, mas eu fico pensando, eu errei tanto. Raabe também tinha errado, irmão. O seu erro não define que Deus te chamou para ser. Outra pessoa que a gente vê, que é muito estudada e falada, muito pregada sobre ela, Ruth. Ruth era quem? Ruth era uma estrangeira, que ficou viúva. Nem do povo judeu fazia parte. Não era nem citada na promessa, porque dizia que viria através do povo judaico, da descendência de Abraão. E Ruth fazia parte dessa descendência? Não. Não fazia. Mas Ruth, irmãos, ela não tinha aliança, ela não tinha direito, ela não era do povo, mas ela foi incluída na promessa. Sabe por quê, irmão? Porque ela honrou. Ela honrou. A honra, irmãos, abre porta para você até onde não existe. E aquela mulher entrou na genealogia de Jesus. Isso, irmãos, é identidade. A identidade delas não foi definida pelo passado, foi redefinida pela conexão e honra ao propósito de Deus. Você só vai descobrir a sua verdadeira identidade e o que Deus quer de você quando você se conectar e honrar um propósito. Como assim, pastor? Pastor, tudo que eu queria é saber o que Deus quer de mim. Para saber o que Deus quer de você, procure o que Deus está fazendo. Eu não estou dizendo que é só Deus está fazendo nessa igreja, Deus está fazendo na Alcance, Deus está fazendo na 360, Deus está fazendo em muitos lugares, irmão. Tem vidas sendo transformadas em muitos lugares. Você está aqui? Agora deixa eu dizer, em vez de você ficar dando desculpa, procure um lugar onde você vai se conectar e honrar a visão. Porque se você não estiver disposto a se conectar e honrar, não importa onde você esteja, você nunca vai saber a sua verdadeira identidade. Porque não é sobre o lugar, é sobre o que você honra. Aleluia. Jesus, irmãos, ele é isso, Ele é esse Filho que nos reposicionou. Ele, essa presença, o que estamos celebrando, a Páscoa, a Santa Ceia, é o ápice desse reconhecimento. Na cruz, Ele assume tudo que nos desconfigurou, para nos devolver quem realmente somos. E João, no capítulo de número 1, verso de número 12, olha o que a Bíblia diz. Diz assim: contudo,
Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Coloca esse versículo aí na tela. João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Vamos lá. Jesus era chamado de quê? Filho de? E por causa desse nome, carregava um peso de autoridade, de sentido de vida e de propósito. Quanto mais nós, irmãos, que podemos ser chamados de filhos de Deus. Jesus abriu a possibilidade. Você vê, a gente não tinha, ninguém tem. Pastor, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo que existe na face da terra é filho de Deus. Não é. Está aqui, ó, filho de Deus, aos que creram no seu nome. É quem crê em Jesus. Pastor, mas não foi Deus que fez todo mundo? Quando ele fez todo mundo para ser filho. Mas quando o homem pecou, ele perdeu essa identidade. Alguém aqui já pecou alguma vez na vida? Pronto, na hora que você pecou, você perdeu a identidade. Alguém aqui já mentiu? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então você ficou filiado a quem? Ao diabo. O diabo está destinado ao quê? Ao lago de fogo e de enxofre. Por que o cara vai para o inferno? Porque é filho do diabo. Onde o pai vai, o filho vai atrás. Você está aqui? Agora deixa eu te perguntar, quando a Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou por nós, e está sentado no alto e sublime trono, sabe o que ela diz? Que nós estamos sentados juntamente com Ele. Onde o Pai está, o Filho está. A autoridade que o Pai tem, o Filho tem. Jesus sabia disso. Ele dizia, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Eu só falo o que eu vejo o Pai falar. Eu tenho uma identidade nele. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu tenho uma identidade nele. E quem eu sou nele faz eu fazer as coisas aqui. Quando você ora o Pai Nosso, se faça aqui na terra como é no céu, irmão, a autoridade de se fazer na terra como é no céu está dada. O que vai acontecer na terra como é no céu vai acontecer através de você. Você está ligado na identidade do céu. Portanto, você traz o céu para a terra. Você traz o céu para dentro da sua casa. Você traz o céu para dentro dos seus filhos, para dentro daquilo que você precisa. Mas se você ficar, não é porque o governo, não é porque a escola, não é porque os amigos, não é porque o celular, irmão, onde é que o celular vai ter mais autoridade do que eu? Onde é que as redes sociais vão dizer para os meus filhos os horários que eles têm e o que ele quer fazer? Nunca, irmão. Nunca, por quê? Porque eu sei quem eu sou. Aleluia. Você está aqui? Estou concluindo já, o louvor já pode vir, viu? Você, irmão, não é mais definido pelo seu pai natural, você é reposicionado pelo seu pai eterno. Ausência, rejeição, palavras de maldição, o abandono foi lançado sobre a sua vida, irmão. Tudo isso, ele foi consumado, encerrado na cruz. Pastor, é porque o senhor fala assim, o senhor sabe o que é a pessoa ser abandonada, pastor? Eu não, mas Jesus sabe. Lá na cruz ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Pastor, o senhor sabe o que é a pessoa sentir-se angustiado? Eu sei, eu já senti, mas Jesus sabe mais do que nós tudinho. Ele ficou angustiado lá no Getsemane.
O senhor sabe o que é poder contar com pessoas, e aquelas pessoas que era para você contar, pastor, não está do seu lado. Eu sei muito o que é isso como pastor. Eu sei muito. Mas Jesus sabe mais do que eu. Lá no Getsemane ele pediu para os amigos dele orar com ele 1 hora sequer. Ele disse, será possível que 1 hora sequer vocês não podem vigiar comigo? No momento mais difícil da minha vida. Sabe, querido, não importa o que você diga, Jesus passou por você. Ele passou para mim e passou para você, para que eu e você, quando viesse agora essa situação sobre mim e sobre você, você rejeitasse e dissesse, eu não aceito, porque Ele já levou para mim. Eu não vou levar o que Ele já levou. Eu não vou levar mais depressão, não vou levar mais abandono, mais ansiedade, mais rejeição. Por quê? Porque Ele foi rejeitado, Ele foi cuspido, irmãos. Ei, bateram nele, chicotearam Ele. Irmão, trocaram Ele por um ladrão. Colocaram Jesus e Barrabás, escolheram Barrabás. Quem? O povo. Mas isso não mudou quem Jesus era. Ele continuou sendo filho. Sabe por quê, irmão? Não foi o sofrimento que tornou Jesus filho. Não foi a cruz que tornou Jesus filho. Jesus era filho e Ele morreu como filho. Não é o que você passa, o que você passou, ou o que você vai passar, que define quem você é. Não foi a trajetória de Jesus que definiu quem Jesus era. Quando Ele foi batizado, irmão, Ele ainda não tinha ressuscitado mortos, Ele ainda não tinha feito nada. Tinha? Jesus tinha? Não. Ele não tinha transformado água em vinho, Ele não tinha feito nada ainda, irmão. Mas quando Ele foi batizado, a Bíblia diz que uma voz do céu disse assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deixa eu dizer, irmão, o prazer de Deus não está naquilo que você pode dar ou fazer, está em você, pelo quem você é nele. Eu não sirvo, eu não prego, eu não sou pastor para Ele me reconhecer, irmão. Eu já tenho o maior reconhecimento de todos. Eu sou filho. Quando você sabe quem você é, você não faz para ser, você faz porque é. Você está aqui? Você não reconhece Jesus para obter algo, irmão, para Ele morrer por você. Você reconhece porque Ele morreu. Não é sobre Ele fazer, eu fazer para que Ele faça. Eu faço porque Ele fez. Meu Deus. Aleluia. Fica de pé. Segura aí. Desse jeito. Preste atenção nesses 2 textos que eu vou ler e nós vamos encerrar com isso. Jeremias no capítulo de número 1, verso de número 5. Coloca aqui na tela, Jeremias 1, 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Pastor, isso aí foi com profeta. Isso aí foi no Antigo Testamento. Abre aí em Efésios, capítulo número 1, verso número 4 e 5. Efésios, capítulo de número 1, versículo número 4 e 5 ao 5. Efésios 1. Olha só, porque Deus, diga Deus, nos escolheu
Diga: Deus nos escolheu nele. Cadê, meu? Misericórdia. Antes da criação do mundo. Ó, tem gente que vem para a igreja: pastor, eu cheguei aqui, eu estou doido para descobrir o que é que Deus quer de mim, assim, se tem alguma coisa para a minha vida. O que Ele tem para a tua vida existe antes da criação do mundo. Meu Deus do céu. Olha, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Irmão, veja só. Todos nós já erramos. Todos nós já pecamos. Como é que a gente pode estar diante de um Deus santo, sem culpa? Só se Ele fez algo. E Ele fez. Ele levou a minha e a sua culpa. Verso número 5. Aí esse Deus, irmãos, e isso é muito forte que está escrito aqui. Esse Deus que Ele te escolheu e Ele determinou um futuro para você antes mesmo dele criar o próprio mundo. Ele nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Vamos lá. Ele nos criou para ser filho. Só que Ele sabia que, dando escolha para o homem podia pecar e errar. Aí Ele já providenciou um termo de adoção. Pastor, eu estou todo errado. Eu vivi uma vida toda de pecado. Eu fico pensando às vezes, se eu aceitar Jesus, ou se eu retornar para os caminhos do Senhor, o que vão falar, pastor? Vão dizer assim: agora quer ser o santão, agora quer dar uma de santa, agora quer dar uma de boa. Imagine quando você começar a se comportar de acordo com aquele que é seu pai. As pessoas vão dizer: você não tem legalidade para isso, você é um pecador. É lógico que eu tenho, Ele me adotou. A minha natureza natural realmente era de pecado. Nos predestinou. Sabe por quê? Sabe qual é a diferença de um predestino para um destino? É porque se tivesse escrito assim: Ele nos destinou, a escolha não seria minha e sua de viver esse propósito. Mas é um predestino, porque Ele é pré até eu dizer sim para Ele. Quando eu digo sim, Ele se torna meu destino. Por isso que Ele é pré-destino, porque Ele não obriga ninguém a nada. Ele não obriga ninguém a aceitá-lo. Ele não obriga ninguém a reconhecê-lo. Ele simplesmente, irmãos, fez tudo já, antes mesmo de aceitarmos. A Bíblia diz que ainda quando éramos inimigos dele, Ele nos amou. Você está aqui? Eu quero que você preste muita atenção nisso. Não para. Aleluia. Olha só, irmãos. Quem aqui já aceitou Jesus como único e salvador de sua vida? Único e suficiente. Todo mundo que está com a mão levantada, ele um dia confessou e aceitou Jesus. E isso fez com que ele saltasse de um predestino a serem destinados
a viver como filhos de Deus. Pastor, eu acredito em Jesus, pastor. Eu acho Jesus bom. Achar Jesus bom, irmãos, e acreditar nele, não torna você filho. O que torna você filho é reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. O próprio Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Você que está afastado dos caminhos, você que nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem uma oportunidade nessa noite, que talvez pode ser a última oportunidade da sua vida. Isso não vai determinar somente o teu destino na terra, querido. Vai determinar o teu destino para sempre, para a eternidade. E só me cabe fazer uma pergunta, depois de te explicar tudo que eu te expliquei nessa ministração. Se você precisa hoje retomar e começar uma nova fase na sua vida, viver esse caminho, você precisa receber Jesus e voltar para Jesus. Se você é essa pessoa, você só precisa levantar a sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém essa noite que deseja dizer: eu confesso, eu quero Jesus, eu quero essa identidade. Tem alguém que deseja hoje mudar de identidade? Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O convite está aberto. Aleluia. Eu estou com a nota de orar por pessoas que sabem, já sabe sua identidade, sabe quem é em Cristo, já tem o Senhor como Salvador, mas sabe que está bem distante do plano dele, porque foi deixado se levar por circunstâncias,
por adversidades, por pessoas. Você foi entristecido. E se afastou do propósito. Sabe, querido, isso aconteceu com Pedro. Pedro naquele momento negou Jesus. Mas isso não mudou como Jesus via Pedro. Ele errou. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu. E quando Jesus apareceu na beira da praia, Pedro estava pescando, já estava desistindo do seu propósito. E ele chamou Pedro à frente. Ele chamou Pedro à praia. E reafirmou o propósito de Pedro. Pedro tinha errado e negado 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E aí ele lembra a Pedro: você sabe para o que você nasceu. Sabe, o Senhor quer lembrar para algumas pessoas hoje. Ele quer lembrar o seu propósito. Ele quer lembrar para o que você nasceu, quem você é nele. Eu quero convidar, se você é essa pessoa, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Eu sei que tem pessoas. Aleluia. Aleluia. Eu quero mais intensidade, mais intensidade. Aleluia. 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 Receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Aleluia. Jesus, receba o melhor que eu receba aleluia. mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor
conheço um Deus de recomeços, meu filho. Ele conhece o coração de vocês e o ministério de vocês. Está chegando os dias que você vai pregar aqui nesse altar. Deus vai te usar poderosamente. Porque você tem um chamado e ele nunca foi revogado. Não é homem quem deu, não é homem quem tira, mas a fidelidade e a honra. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Permaneçam aí. Eu te entrego tudo. E a Ele eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego Jesus. tudo. Obrigado, Jesus. Meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo. E a Ele eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo. Meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Isso bate um bom perfume. Se levantando como um Davi. Receba o melhor que eu Vai em nome de Jesus. receba a mais intensa adoração. Isso bate um bom perfume.
aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus. Aí. Pega aí os cálices da ceia, vamos cear. Aleluia. 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 1 Coríntios, no capítulo de número 11, verso de número 23 e 26, a Bíblia diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão
e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós não estamos aqui fazendo um ritual, irmão. Esse não é um ritual, um rito religioso. Isso é algo que o Senhor nos ordenou. O Senhor confiou que façamos. Imagine, querido, há 2000 anos, eles praticavam isso. Jesus fez isso. E agora nós podemos fazer a mesma coisa. Porque a gente tem uma aliança com Ele. Porque a gente tem convicção do que Ele fez por nós. E eu quero que você, com essa convicção, sabe, querido, tem algo que tem assolado muito. O diabo muitas vezes ele não consegue atingir você de muitas maneiras. Mas ele tem oprimido a mente de muitas pessoas. Com depressão, com ansiedade, com medos. Mas eu declaro que ao comer desse pão, querido, e ao beber desse cálice, não porque o poder está simplesmente nesses elementos, mas o poder está na convicção de quem você é nele. Na hora que você comer esses elementos, eu quero que você mesmo, que tem qualquer sintoma de doença ou qualquer sintoma mental, que queira diminuir quem você é nele, que você dê um brado, que você celebre, porque quem morreu na cruz, querido, por você, pastor, eu sou triste porque alguém me fez o mal, querido, quem morreu na cruz por você foi Jesus. É sobre o corpo e o sangue dele que foi derramado. E eu quero que você faça isso com entendimento, com alegria. Mas nesse momento nós vamos orar por esses elementos. Quero que meu filho ore pelo pão, ela vai orar pelo cálice. Isso não é só por causa de uma oração de Santa Ceia. Isso representa recomeços, novas fases, novas estações, restauração no ministério, restauração no chamado de pessoas. Porque o diabo, irmão, ele faz planos, faz reuniões para denegrir pessoas, mas a palavra final vem do Senhor. É o Senhor quem coroa, é o Senhor quem coloca os sonhos. E você precisa ter convicção essa noite. E o que eles vão viver aqui, o que estão fazendo aqui, não é só uma oração, é Jesus cortando a faixa de um novo tempo, no ministério e na casa de vocês, e nessa igreja. Amém? Amém, amados. Vamos orar. Pai, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez por mim na cruz. Porque o teu corpo, Pai, levou todas as minhas doenças, todas as nossas enfermidades, levou todos os nossos pecados. E lá na cruz, Pai, o Senhor foi moído por nós. O Senhor foi machucado por nós. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Reconhecendo aquilo que o Senhor fez, Pai, na cruz do Calvário, quando o seu corpo foi machucado e ferido, Pai, por nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Pai, o sangue precioso que foi derramado na cruz, Pai. Obrigado, Senhor, porque ao tomarmos, Pai, esse suco de uva que representa teu sangue, seremos libertos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Todos juntos, vamos comer do pão que traz à memória o corpo de Jesus que foi sacrificado por amor a nós.
Aleluia. De igual modo, queridos, todos nós vamos juntos. Sabe por que juntos, queridos? Porque isso reflete a unidade do corpo. Ele não morreu por um, ele morreu por todos. Aleluia. E todos juntos vamos beber o cálice. Aleluia! Obrigado, Jesus! Aleluia! Pra cima. Novo tempo. Vai avançar. Vai avançar. Você pode celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos celebrar. Aleluia! Ressuscitou, Ele vive Aleluia! para sempre. Ressuscitou, Aleluia! Ele vive Aleluia!